Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Que Deus nesta noite, nessa tarde, Ele venha assim trabalhar de uma forma especial na sua vida e venha conceder aquela bênção que está em oculto, guardado, para que você possa assim a tomar posse da virtude do Senhor. Aqui no livro de Isaías, capítulo 29, do versículo 22, diz assim, aleluia, aleluia. Diz assim, portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão, Jacó já não será envergonhado, e nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas, quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos, não, aleluia, mãos, no meio deles, santificarão o meu nome, assim santificarão o Senhor a Jacó, e temerão a Deus de Israel, e os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Aqui nós chegamos numa época que nós temos alguns irmãos. Essa palavra está falando aqui que Deus tinha feito uma promessa para Abraão. E a promessa que ele tinha feito para Abraão é que a casa dele não ia ter mais vergonha. Porque às vezes a pessoa chega lá diante do outro, coloca as mãos, determina que aquela pessoa foi curada e simplesmente aquela pessoa vai embora. Dias depois aquela pessoa volta até aquela casa ou aquele local ou aquela pessoa e a pessoa continua enferma, porque você está envergonhado. Agora Deus está falando aqui que não vão sofrer vergonha para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje, o que é que nós vamos entender? Nós entendemos que a história de Jacó, ela começa de que forma? Ela começa de uma forma especial, porque Jacó ele vai lá e conquista a primogenitura, que é ser legítimo dono da unção qual estava sobre o seu irmão, que não deu valor, e ele assim o adquiriu, esse poder. Agora nós temos que entender que o nosso Deus, ele honra aqueles que buscam. Jacó, ele todo errado, ele todo atrapalhado, mas ele foi ao encontro verdadeiro para poder ter o verdadeiro encontro com o Senhor. E por esse motivo veio o quê? Veio a aliança de Deus na vida dele. Agora começa Jacó uma nova história, uma nova aliança. Buscar o verdadeiro Espírito, o Espírito que traz o quê? O amor, a alegria, a paz, o conforto. Aí o que ele fez? Ele foi lá com o seu tio Labão e começa agora uma nova história. E Deus agora começa a honrar ele aquilo que ele foi buscar. Ele queria tanto a unção de Deus, ele queria tantas coisas de Deus, que ele enganou o seu pai chamado Isaac para poder adquirir a unção que
Isaac ia dar para quem? Para o seu irmão. Agora Deus honra ele. Deus começa a falar com ele. Deus começa a honrar ele. E eles começam a caminhar. Então, meu irmão, às vezes você vai para uma igreja e o pastor coloca a mão na sua cabeça, determina a tua vitória e simplesmente não acontece nada. Você continua na mesma situação. O pastor amanhã ou depois volta até você e você continua na mesma situação. Porque o dom que Deus dá, ele tem que ser conquistado. Primeiro, o obreiro, seja ele de que natureza ele for, seja um diácono, ou seja um presbítero, ou seja simplesmente um obreiro comum, ou um pastor, enfim, ele tem que pagar um preço para ele adquirir o dom. E qual é o preço que ele vai pagar? A busca. Ele tem que chegar lá e pedir para Deus, Senhor, me abençoe em nome de Jesus. Senhor, me dê esse dom. Aí Deus vai começar a aprovar ele, porque os dons eles simbolizam como um mecânico. Ele é mecânico, mas não é funileiro. E o carro é o mesmo. Ele é funileiro, mas não é mecânico. Então, quer dizer, ele faz alguma coisa de mecânico, mas não é. É o que acontece no nosso meio. Às vezes nós determinamos uma cura, um milagre, um prodígio, e às vezes acontece daquela pessoa ser curado. Mas nós não adquirimos o dom. Então, porque nós não adquirimos o dom, certamente nem todos que a gente vai colocar as mãos vai ser curado. Porque o poder, ele é divino, ele é do céu, ele é dado por Deus. O próprio Jesus disse assim que ele ia ao Pai, senão o Espírito não podia descer até nós. Então, quer dizer, se você não buscar o dom de Deus para aquela finalidade que você quer, não tem como. É como um mecânico, ele é mecânico, ele troca qualquer peça do carro, só ele não mexe na parte de funilaria, ele não sabe fazer uma pintura, ele não sabe ali fazer aquelas coisas. A mesma coisa são aqueles que buscam as coisas de Deus. Então, quando nós oramos, que nem nós encontramos muitas igrejas falam, aqui tem oração forte, a oração aqui muda, não sei o quê. É mentira. Isso é coisa do diabo, isso é mentira. Porque aqueles pastores que têm o dom de Deus, eles não precisam nem orar, põe a mão naquela pessoa e abençoa, e a pessoa é abençoada. Mas no particular dele, ele foi lá, ele passou uma noite, ele passou 2 noites, ele passou 50 noites, ele passou 50 anos ou 30 anos da sua vida a busca daquele dom. Jesus, por exemplo, irmão, ele buscou, foi 29 anos. Você pode pegar a Bíblia, você olha ali do começo até Apocalipse, você não vai ver uma cura de Jesus até os 29 anos. Mas ele estava buscando o dom. Mas depois que ele começou a buscar o dom, e que ele desceu as águas, as janelas do céu abriu, e o Pai enviou a ele o dom, que é o amor, é a conquista. E aí Deus disse assim que aquele filho assim muito agradou ele e muito agrada a ele. Então o que acontece? Veio a autoridade sobre Jesus. Quando Jesus agora começa a buscar, Jesus está lá no monte, enche de gente em volta de Jesus, todo mundo quer aprender as coisas de Jesus. Mas Jesus não fazia isso antes? Fazia. Você vê que quando ele tinha ali 12 anos de idade, ele foi com Maria e José, o pai na terra, eles foram para uma festa e lá ele ficou ensinando a doutrina de Deus. E Maria até esqueceu de Jesus. Depois de uma boa caminhada de volta, eles lembraram, cadê Jesus? E começaram a procurar Jesus. E Jesus não estava ali no meio deles, porque Jesus estava ensinando. Mas não teve um daqueles que assim lá estava com Jesus, aprendendo, que seguiu Jesus. Nenhum deles. Por quê? Porque ainda não tinha dado o Pai o dom do ajuntamento, o dom ali, esse dom especial da cura. Então, às vezes nós pedimos, Senhor, eu quero o dom de cura. Sim, mas agora são várias vezes que nós temos que entender que tem o dom
da cura, do milagre. Que nem um exemplo, nós temos alguns irmãos aqui na igreja, e vou pegar uma igreja para que os irmãos possam entender. O R.R. Soares, ele tem dom de maravilha. O dom que o R.R. Soares ele tem, ele começa a orar e Deus começa a curar no meio da igreja. Mas são poucas pessoas que têm esse dom. Às vezes nós temos outros irmãos aí, o dom, um exemplo da libertação do vício. Aí você olha lá que aquele cidadão, e na hora ele até fuma um baseado ali na frente das câmeras ali, e o pastor começa a perguntar para ele, falar da grandeza de Deus. Minutos depois da oração, pergunta para ele, e aí, esse baseado de quem é? Ele fala, não sei. É verdade, irmãos. Porque aquele pastor ou aquele obreiro, ele adquiriu o dom de Deus. Nunca mais aquela pessoa vai fumar, vai se drogar. Porque verdadeiramente o Espírito de Deus habitou naquela pessoa. Mas aquele pastor ou aquele missionário, ou enfim, aquele homem de Deus, ele buscou o dom para que Deus pudesse assim conceder para ele. Então, nós não estamos aqui hoje simplesmente por estar. Eu estou aqui para poder ensinar a você que tem que buscar, tem que se colocar na posição. Porque quando Deus fez o homem, Deus fez tudo, todos. Então nós passamos a ser criatura de Deus. Agora nós não queremos mais ser só criatura de Deus, nós queremos ser filho. E para poder ser filho, tem que se colocar na posição. Você tem que ir para a igreja, você tem que buscar a Deus, você tem que se colocar ali na posição. Porque você só vai adquirir alguma coisa da parte de Deus se você se colocar na posição. Deus sabe das suas necessidades. Toda a vida Deus soube das suas necessidades. Deus sempre soube que você tinha ali, faltando um braço, uma perna, você sempre ali esteja ali com alejume, você sempre ali esteve com câncer ou com a doença venera. Deus sempre soube. Só que Deus também capacitou homens e mulheres para poder te livrar de você daquele mal. Porque se você estiver esperando que Deus vai lá descer lá do céu, aqui para poder fazer uma obra em você, esquece. Deus já fez isso. Esquece. Porque Deus não vai descer, porque Ele já está em espírito em nós. Nos servos, naqueles que buscam a presença de Deus, naqueles que querem os dons. Então, irmão, é necessário que você queira as coisas de Deus. Para Deus poder te dar alguma coisa, você tem que dar algo em troca. O que é que o irmão Luiz Carlos está falando? Eu estou falando que você tem que dar algo em troca. O seu caráter, a sua postura. Para que Deus venha assim honrar você e honrar todos aqueles que estão em volta de você. O dom é de graça. Deus não cobra nada de ninguém, só que você tem que buscar Ele. Jesus ele fala ali sobre a ceia. Ele mostra ali que um homem mandou que fosse até as ruas ali e trouxesse os convidados. E aquele homem ele foi até aquele determinado lugar, começou a buscar, e vai para cá, vem para lá. Mas o que aconteceu? Não acontecia nada, porque ninguém quis, cada um deu uma desculpa. Um disse que comprou um campo, outro disse que comprou isso, outro comprou aquilo. E aí chegaram até aquele senhor e disseram, olha, senhor, não veio ninguém. Aí o senhor pega e fala assim, olha, vai até as ruas, encruzilhada, becos, pega cego, aleijado, coxo, mudo, surdo, traga todos que vocês encontrarem, pode trazer. E aquele servo saiu de encontro e buscou todos o que eles conseguiram encontrar. Agora, se prepara a hora da ceia. E quando o senhor que era o príncipe, que era o principal, desce para poder cear junto com aquele pessoal,
encontra um daqueles que tinha sido convidado, que se desculpou, ali no meio. E então o Senhor, a primeira coisa que fala para ele, olha, escuta, de onde tu vês? Quem é você? E aquele homem começou a tremer, aquele homem começou ali a mostrar que ele não era digno daquele amor. Então o dono daquele local pegou, mandou que atasse a mão daquele indivíduo e lançasse fora dali, porque não tinha parte com Deus. Porque ele te chamou, mas não quis. O que é que o Senhor quer mostrar para nós? Nós temos uma vida inteira e Deus sempre está chamando, vem, 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 vem. Mas nós, amanhã nós vamos. Depois eu vou. Quando eu tiver meus 30 anos eu vou, quando tiver meus 50 anos eu vou. Só que você não sabe o dia que Deus vai te chamar. E se for hoje a tua chamada, você está preparado para ir morar com Deus? Para estar morando com Deus, tem que fazer a vontade dele aqui. Senão não tem parte com Deus. A nossa parte é com o adversário. Porque o pecado já faz uso das nossas pessoas. Quer dizer, eu estou aqui lutando para poder chegar na presença de Deus, mas eu sou um homem corrupto. De que sentido, irmão Luiz Carlos? Olha, está no sangue a corrupção. Nós temos olhos, nós estamos cobiçando aquilo que muitas vezes não agrada a Deus, nós assistimos uma televisão, às vezes um filme que não agrada a Deus, às vezes nós temos, por exemplo, às vezes nós queremos comprar um carro que não agrada a Deus, Deus quer dar um outro mais simples para nós, mas nós queremos aquele mais caro. Nós queremos as condições financeiras para poder conseguir isso ou aquilo, que não sei o quê. É errado? Não é, só que é assim. A partir do momento que a gente começa a buscar, a gente acaba se corrompendo de alguma forma que não agrada a Deus. Então, por esse motivo, eu sou corrupto. Você é corrupto ou corrupto. Agora, é necessário que nós reconhecemos a nossa corrupção, para que nós tenhamos um encontro com Deus. Porque Jacó, ele almejava o poder. E aí o que ele fez? Ele foi lá e conseguiu, entre ele e a mãe dele, conseguiu passar a perna em Isaac e enganou Isaac. Isaac abençoou ele. Mas já era uma promessa de Deus na vida dele. Então, nós temos que entender essas coisas. Às vezes nós encontramos alguns irmãos de algumas igrejas famosas aí, quando o irmão está 15, 12, 15 anos dentro da igreja, ele cai em adultério. Porque esse espírito de maldição já estava no ministério desde o princípio. Quando o pastor, presidente ou alguém ali da diretoria daquele ministério se corrompeu. E então abriu legalidade para que o diabo ficasse naquele ministério. Quando a pessoa acha que está firme, que está tudo bem, que vai tudo bem, aí o que acontece? O que aconteceu lá atrás com o cabeça vai acontecer ali. Por causa do quê? Da iniquidade que aquela pessoa abriu o espaço. Então, se você buscar a luz de Deus, se você buscar o dom de Deus, e se você colocar a sua vida no altar, o seu ministério, ele vai ser uma bênção na terra. O diabo não vai poder tocar em você e nem naqueles que é seu. Quando você colocar as tuas mãos sobre o enfermo, vai ser curado. Só que há esse detalhe, você tem que buscar. E às vezes tem dons que em 3 meses de busca você já alcança. Tem dom que antes de que você fala, você já se manifesta. Agora, tem dons que você pede uma vida inteira e não alcança. Porque Deus é que conhece o seu passado, o seu futuro, o seu presente. Deus é o que conhece. Se ele vê que você vai se contaminar com aquele dom, ele não vai te dar para te matar, para destruir, para tirar você da presença dele. Ele não vai te dar. É necessário que você se ponha na posição para Deus poder te abençoar, te iluminar seus caminhos. Porque quando eu era mais moço,
Eu não queria saber de Jesus. Porque eu achava que aceitar Jesus, eu tinha que estar no ministério, tinha que estar lá 24 horas por dia. E não é essa a verdade. A verdade é que se você se colocar na posição, você vai se compor na presença de Deus e você vai se afastar do pecado. Então, meus irmãos, se você levantar sua mão agora aí, onde você está, e fazer o que eu vou determinar, você não precisa estar indo numa igreja, mas você vai precisar de uma igreja, mais cedo ou mais tarde, para você fazer parte do corpo de Cristo. Porque quando nós levantarmos as nossas mãos e ter o encontro com Cristo, então nós vamos precisar um do outro para nós poder cear com o Senhor. Mas se porventura você levantar sua mão agora e daqui 20 minutos você morrer, você já não vai mais para o lugar que você ia. Porque Deus, ele conhece a sua vida, ele sabe do que você precisa. Então, se hoje você está nessa cama, se hoje você está aí nessa prisão, se hoje você está numa situação terrível, Deus muda. Basta você querer. Então, meu irmão, eu não estou falando aqui para você fazer, mas se você sentir no seu coração de você querer mudar a sua vida, transformar a sua vida, aceitar essa palavra como o início de uma nova vida, então vai morrer esse velho homem que você é, essa velha mulher. Então, você vai ser uma nova criatura chamada Filho de Deus. E aí Deus vai te capacitando. Deus não vai te capacitar da noite para o dia, pode ter certeza. É como você fazer um poço. Você não consegue tirar água no mesmo dia do poço. Então, meu irmão, é necessário que você comece esse poço, porque você precisa de quem? De um ajudante. Porque um está dentro do poço, o outro está tirando a terra. Um está cavando lá embaixo, o outro está lá em cima tirando. É assim. Assim é a palavra de Deus nas nossas vidas. Crê, somente crê. Vou fazer agora nesse momento, vou estar orando por você que vai estar nesse momento aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não para você ser um religioso, mas para você estar com Cristo, para você mudar a sua vida, transformar, tá? Se você crê, você coloca as tuas mãos junto com as minhas, que eu vou estar fazendo uma oração. Ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aqui está, Senhor, esta pessoa que na forma de criatura se apresenta na tua presença para ser chamado filho. Que o Senhor muda o comportamento dessa pessoa e transforma ela no teu querer e na tua vontade. Restaura a saúde dela em todas as áreas, porque só o Senhor é Deus. E o conceda, Senhor, novos dons para que esta pessoa possa, assim, alcançar a virtude do teu Espírito. Sacia a nossa sede e clareia os nossos pensamentos e nos dá a paz, porque essa paz só o Senhor pode dar. Querido Deus, ilumina agora as nossas vidas e nos concede esta maravilhosa bênção em nome de Jesus. Eu, na qualidade de servo e amigo de Deus, te abençoo em nome de Jesus. Receba, segura tua vitória. Amém? Se você fez essa oração junto comigo, receba uma aliança da parte de Deus, que você não precisa estar fazendo 7 dias, nem 15 dias, nem 50 dias, nem nada. Você precisa só confessar de dentro do seu coração e participar dessas palavras que você já está numa nova aliança com Deus. Se você crê, recebe, toma posse. Que Deus possa mudar a sua vida, transformar, para que você seja uma bênção na parte de Deus. Essa palavra que eu acabei de falar alguns minutos atrás, está escrito no livro de Isaías, capítulo 29, do versículo 22 ao 24. Bem? Segura a tua vitória, porque Deus ele é contigo e ninguém vai tirar das tuas mãos o que Deus já te deu. Porque aquilo que Deus te deu é para sempre. É de eternidade e eternidade. Recebe, segura a tua vitória, porque Deus continua falando contigo. Deus vai continuar
falando com você. E se você for em algum ministério, fala a verdade. Chega e fala assim, olha, eu aceitei Jesus através do quê? De um celular, onde a pessoa do outro lado, que era o irmão Luiz Carlos, fez o apelo e eu aceitei. E aí vai ter mais uma confirmação, e aquele pastor vai colocar na mão do Senhor e vai ligar você no ministério, aonde quer que você estiver, tá bem? Segura a tua vitória, porque Deus ele é contigo e é conosco, em nome de Jesus, tá bem? Que a paz seja contigo. Glória a Deus.